Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. E nós estamos em mais um dia de devocional sobre educação de filhos. Hoje é o nosso 4º episódio de uma série que estamos gravando sobre este livro de 151 reflexões sobre educação de filhos. De David e Carol Sulmer, que esse livro aqui nos Estados Unidos você encontra na Gerizim Books. Entra no Instagram, @GerizimBooks com Z, tá bom? E no Brasil você vai encontrar na Celeiro do Livro, Instagram da Celeiro do Livro. Você entra lá e pede esse livro e você faz o devocional com seus filhos em casa. Lembrando que nós temos um filho de 5 anos, o Noah, e de 4 anos, a Zoe. E a gente faz esses devocionais aqui, a gente traz as experiências que a gente tem com a nossa vivência de criação de filhos e aplica ao que o autor diz. E aí a gente vai conversando com vocês. E gostaria de aproveitar e te convidar para entrar nas nossas redes sociais, dar uma olhadinha no nosso canal aí do YouTube, Bianca Bernardino. Olha aí os episódios passados que foram maravilhosos. Também nos siga no Instagram, Facebook, Twitter. E também nas plataformas de áudio nós estamos lá. Você pode procurar pelo podcast no Spotify, Bianca Bernardino, e também você pode procurar lá no Apple Podcast. Isso. Tá bom? Curte, compartilha, ativa a notificação, se inscreve no canal, comenta, conte o que você está achando aí, fale para nós alguma experiência que você tem na criação dos seus filhos. Temos conteúdos toda segunda-feira e sexta-feira, então fica aí ligadinho e já envia aí para alguém que possa achar esse assunto interessante. E que possa estar precisando, quem sabe, de algo que a gente fale aqui. Tá bom, gente? Então vamos começar. O capítulo 4, esse episódio fala sobre uma frente unida. O autor traz o versículo de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Então aqui ele está dizendo que o casal, a partir do casamento, se torna um em todos os sentidos. Então é uma complementação perfeita, o plano perfeito do Senhor é o homem e a mulher que em casamento se unem, deixando o pai e a sua mãe para aí começar a construir a sua família. E dessa união aí vão nascer os filhos, que são pequenas imagens de Deus. Eu adorei essa definição dele de filhos, que é pequenas imagens de Deus. Ou seja, nós estamos replicando a obra da criação de Deus. O plano perfeito. O plano perfeito dele. Criamos pequenas imagens de Deus, que são os nossos filhos. Então aqui o autor fala, ao abordar sobre esse versículo, ele fala que algumas vezes nós, no nosso casamento, somos confrontados por nossos filhos no sentido de atrapalhar o nosso casamento quando um quer uma coisa, outro quer outra, e acabam colocando o casal um contra o outro. Em choque, né? Em choque, nessa situação. Então ele fala assim, que às vezes os filhos são experts, em jogar o pai contra a mãe quando eles querem muito uma coisa. E gerando aí o afastamento do casal, que o filho, na verdade, não tem essa concepção que vai afastar o casal, porque realmente, se ele tivesse, ele não gostaria que isso acontecesse, mas acaba acontecendo. A gente até esses dias teve uma experiência dessa com o Noah, e a Bianca controla bem essa questão de telas, questão de filho está exposto a telas, está exposto a telefones, iPads, essas coisas, tablets, e até mesmo a televisão. E eu já sou um pouco mais flexível, é aquela coisa, a Bianca fica com as crianças em casa, eu trabalho fora, então acaba gerando aquele sentimento de querer ser o pai bom, o pai que deixa fazer, E o que acontece? Esses dias a gente eu acabei deixando, a Bianca deu a ordem que não, e eu acabei conversando com ela e deixando o Noah ficar um pouco mais no iPad, Uhum. E é incrível como a tela, o eletrônico altera a personalidade da criança, assim, você percebe situações como, por exemplo, o Noah, ele fica mais irritado, ele fica mais agressivo, ele quer
ele tá grudado ali, ele quer estar mais grudado, né? Até Não na hora. importa, né, quanto tempo passa, quanto tempo ele já ficou, ele quer ficar mais. É um vício mesmo, né? E ele fica Já é comprovado isso. totalmente focado ali, que você passa, Noah, você pode fazer isso, papai? Noah, tem que ficar repetindo. Aí ele toma aquele susto e atende a gente. E aí, na hora que eu disse, filho, já é tarde, vamos tomar um banho, porque amanhã você tem aula, ele começou a chorar demais. Ali eu percebi, eu digo, opa, a Bianca tá certa nisso daí. A gente precisa controlar, precisa estar atento a essa questão das telas com relação às nossas crianças. Esse é um exemplo. Quem sabe você na sua casa que está aí assistindo ou ouvindo a gente, possa passar por outras situações. E as crianças são experts, como diz o autor, nisso, em identificar quem eles podem manipular, né? Isso, e nessa situação eu passei pelo Noah, vi o Noah no tablet de novo, né? Porque ele já estava um pouquinho e ficou mais um pouco e eu disse, tá, filho, já deu, né, de tablet? Não, papai deixou, né? Daí eu subi igual uma onça. Deu, amor, já chega desse... Ai, eu deixei mais um pouquinho. Eu digo, não, mas já deu. Daí acaba a gente se conflitando, conflito, né? Por causa dele não, né? Né? Mas se a gente tiver realmente regras estabelecidas e conversar quanto a isso, foi o que essa situação acabou gerando uma conversa entre nós, né? Com relação a isso. Eu expus o que eu achava, a gente sempre foi mais controlador com relação a telas, mas agora ele tá crescendo, a gente tá deixando... Tá querendo mais também, né? Isso, é verdade. Ele tá pedindo mais, querendo mais, porque eu prefiro até que se eles ficam na televisão, porque daí eu tô observando o que eles estão olhando, eu coloco o que eles podem assistir. Então eu prefiro muito que eles estejam na televisão do que um celular, um tablet, alguma coisa, né? Mas agora o Noah tá com uns joguinhos que são até educativos e até a escola mesmo, às vezes incentiva uma coisa ou outra, né? Daí a gente acaba dando para ele fazer determinada coisa, mas ele já se perde às vezes em outros lugares que não é para ir. Ele tem apenas 5 anos. 5 anos ele já tem essa percepção, ele já sabe trocar o que ele tá vendo. Eu já percebi que às vezes ele tá vendo algo que ele começa vendo algo que a gente autoriza ele a assistir. Quando a gente distrai um pouco, ele pega e muda porque ele quer ver e ele sabe que a gente não quer que ele assista. Então, é uma coisa que eu sempre tive isso comigo. Filho pequeno não pode ter privacidade. Você tem que saber o que seu filho está assistindo, você tem que saber o que seu filho está vendo. Não digo nem pequeno, né, amor? Independente da idade. Independente, o filho tá dentro da tua casa, tá no... Tem a responsabilidade sobre isso, não tem essa de computador no quarto... onde você não consegue ver né? Senhas que você não tem acesso. Cheque seu filho. Hoje a internet é um mundo selvagem. Hoje você pode ser quem você quiser. Às vezes seu filho, sua filha pode estar na internet se relacionando com alguém, conversando, achando que é um amiguinho da mesma idade. E a gente sabe que existem predadores sexuais, pedófilos, por tudo, e principalmente disseminados na internet. Se a gente não tiver cuidado, não tiver olhando por eles, eles não podem... Pela idade, pela imaturidade, eles não têm essa percepção. É isso que a gente vê, né? Às vezes você pensa, ele tá quietinho ali no quarto, né? Mas hoje com o celular na mão, tantas crianças, né, estão sendo cada vez mais expostas a conteúdos, como o Moço falou, né, pornográficos, né, pessoas de má conduta, mau caráter, né? Então, hoje, cada vez mais as crianças estão sendo expostas a coisas que os pais nem estão sabendo por causa da internet. E um fato interessante, esse final de semana a gente saiu com as crianças, a gente tem o costume de ir aqui para um hotel aqui, que tem um parque aquático ali, tudo aquecido, aí as crianças podem ficar na água, se divertir. E nós estávamos numa piscina de onda, estava eu e a Zoe, e uma das coisas que me chamou a atenção foi um menino dentro da piscina. Eu tenho 1,83 m, né? Eu tava com água por aqui, e o menino dentro da piscina com o celular dentro de uma bag, uma capinha assim, né? À prova d'água, jogando. Sabe? E aquilo ali foi assustador para mim, porque ele estava dentro da água, num ambiente super interessante, que era a piscina, rodeado de amigos, brincando, conversando, e ele estava jogando.
ele estava ali jogando, sabe? Não conseguia se desconectar, ele não conseguia né? desconectar nem dentro da piscina. Né? E isso é uma coisa que me pegou muito, porque eu acabei cedendo, né? Como eu falei, por às vezes não estar muito tempo com ele, e às vezes também por ser confortável. O autor fala uma coisa que é muito interessante. Os filhos também podem representar uma das maiores ameaças à união conjugal se os pais não tomarem cuidado. Então, às vezes eu e a Bianca queremos conversar, eu chego do trabalho, quero trocar uma ideia, eles estão muito felizes por eu estar ali, querem me abraçar, beijar, querem contar o dia todo e ficam... E acabou que se torna confortável. Eu dou o celular, os dois correm para o sofá e eu tenho um tempo livre para conversar com a Bianca. Sendo que era para ser ao contrário, né? A gente cuidar deles, né? Das necessidades deles, do que eles querem falar para o papai, para a mamãe, nós termos o nosso tempo de família e depois deles dormirem, a gente né, nos comunicar. Aí hoje eu tive essa percepção, né? Não hoje, eu tô dizendo que agora eu tenho essa percepção e tenho buscado estar junto, na mesma linha, na mesma afirmação, eu e a Bianca na criação dos filhos. Não tem como dar certo se você e a sua esposa não estiverem unidos e alinhados nessa visão. É como a Bíblia fala, tornar-se uma só carne, principalmente na criação de filhos, né? Principalmente para justamente não acabar saindo faíscas aí para todo lado. Porque a criança vai perceber, a criança vai ver, né, quem ela pode manipular, quem é mais flexível, isso, quem uma é mais coisa que a amoroso. gente não tem muito aqui em casa, né, amor? Lembrei agora, assim, pergunta pro teu pai se pode. Pergunta pra tua mãe se pode. A gente não faz isso, né? Se o Noah perguntou pra mim alguma coisa e eu disse não, ele sabe que ele pode ir lá pro moço e às vezes, quando é alguma coisa mais específica, até já mando mensagem. O Noah me perguntou isso, eu falei que não, ou que sim. Né? Ou a gente conversa como que a gente pode fazer, né? Com relação ao hotel, por exemplo. A gente já tinha fechado há algum tempo e vamos falar para eles? Não, porque essa pessoa que é ansiosa, ela quer falar. Você não fala nada porque eles ainda não têm concepção de tempo. Eles ficam, falta um mês, eles ficam... As mães entender. As mães vão entender. Daí eu fui inventar de dizer pro Noah que esse mês ele não teria aula 4 vezes. Daí ele fica... Daí hoje ele já falou pra ti, né, amor? Hoje só cheguei, papai, eu não vou ter aula tal dia. Aqueles dias que tem o círculo ali no calendário, eu não vou ter aula e não sei o quê. Né, mamãe? Amanhã? Eu digo, não, filho, não é amanhã. Né? Então, eles não têm noção, né? E são crianças pequenas, claro. Então, às vezes, o moço é mais ansioso em falar alguma coisa que a gente vai fazer. Se a gente tem uma programação para o final de semana, ele já vai contando. Daí eu que fico, amor, por favor, não conta, porque é eu que fico a semana toda. E até porque a gente tem uma filosofia de sempre falar a verdade para eles. Né? A gente não mente para eles. Não é uma filosofia, é um princípio, né, amor? Um valor de falar a verdade. Nós vamos em tal lugar... É porque nós vamos em tal lugar. Nós vamos comer tal coisa, vamos levar você para comer tomar um sorvete, vamos levar você para comer um doce. É porque nós vamos levar. Né? A gente já está nos planos de levar. Então, às vezes, eu sou mais ansioso em falar e aí acontece algo, um trabalho, tempo. Alguma coisa, o tempo, aí não tem como ir. Aí fica aquela sensação. A gente explica para eles, é claro, o porquê que não vai poder ir, mas há como meio que eles se sentem meio que uma quebra de confiança. Já teve situações de eu falar pro Noah que a gente ia fazer e depois não consegui fazer. E ele olhar para mim e ele disse, mas você falou, papai, que a gente ia. Eles acreditam na nossa palavra, e eu fiquei pensando naquilo, sabe? Você falou, ou seja, eu confiei no que você disse. Eu acreditei no que você falou. Então, essa é a relação, né, que é de confiança né, que a gente tem que desenvolver com os filhos. Os filhos poderem acreditar nos pais. Então, se você e a sua esposa estão na mesma linguagem, estão no mesmo caminho, você pode ter certeza que o ruído na comunicação, não havendo o ruído na comunicação, a comunicação entre você e a sua esposa não tiverem ruídos, com os filhos também não vai ter. Porque vocês dois estando na mesma linguagem, estando focados na mesma
criação nos mesmos princípios, não sendo um jugo desigual, vai fluir de maneira natural e gerar esse vínculo de confiança com os filhos. E eles sabem que como a Bíblia diz, né? Sim, sim, não, não. Seja assim. Né? E eles sabem, se eu falo, nós vamos, a não ser, né, que aconteceu imprevisto, alguma coisa. Mas realmente a gente tenta avisar mais em cima da hora, né, para eles se programarem, para avisarem, para tomar banho, né? Então tem toda uma rotina para o momento e prezando sempre a confiança. Não perder isso. Uma das coisas também que ele fala aqui é sobre a maneira como você conversa, né? O que você trata, você e a sua esposa, na frente dos seus filhos. Que assuntos você aborda com a sua esposa, que tipo de linguagem que você tem com a sua esposa na frente dos seus filhos. Ele diz para não discutir, né? Questões de disciplina. Mas eu disse que sim, não, mas eu disse que não, mas eu disse que não pode, eu disse que pode. E aí eles percebem isso, né? Eu tenho um exemplo muito forte em mim, que é a minha avó e o meu avô. Eles foram casados por 50 anos. E eu não lembro. Hoje eu estava refletindo sobre esse tema e eu estava pensando assim, tentando lembrar. Eu nunca vi o vô e a avó discutirem. Nunca. Sempre quando a avó queria falar alguma coisa com o vô, ela dizia assim, Zino, vamos ali no quarto, quero te mostrar um negócio. Era assim. Tanto que a gente às vezes pedia alguma coisa pro vô, o vô era mais duro, dizia que não. Não posso. A avó já não. Ela dizia, vó, pedi pro vô isso daqui, o vô disse que não. Aí ela dizia, calma. Ela dizia, calma, deixa com a avó. E aí ela ia lá, conversava com ele, explicava, daí o vô concedia o que a gente estava pedindo. Então isso é uma lição que eu tenho para mim, para o resto da minha vida. Falar o que importa, né? E às vezes a minha personalidade é um pouco, às vezes, mais explosiva nessas questões, né? O dia que eu vi o Noah daquela primeira situação, eu subi direto e meio que fechei a porta do banheiro, mas eles poderiam ter escutado, né? Então, eu que tento me policiar. Amor, por que tu deixou ele? Não sei o quê, né? Eu digo, Daí eu já fiz assim. Daí o moço já gritou, não, vamos sair do iPad. Lá de cima, né? Pra eu não não desautorizar. Né? Você, né, amor? Então eu não falei nada, fiquei quietinha. Mas daí eu desci, engoli, respirei. Porque é difícil pra gente quando, né? Noah nunca fez isso, foi a primeira vez. O papai deixou. O papai deixou, tu vai ver, o papai deixou lá falar com teu pai. Não falei isso pra ele, né? A gente tenta realmente não desautorizar nenhum ou outro, né? Por mais que a gente não concorde do jeito que tá falando, com a abordagem que tá sendo tomada com a criança, por mais que a gente não concorde, a gente conversa depois. Né? Até eu lembro, a Zoe era novinha. Tem até um vídeo, a Zoe novinha, e eu dei M&M's pra ela, né? E aí... Porque a fitness sou eu. Bianca não queria que desse doce e eu dei M&M's. E a danada comeu em cima da cama e manchou a fronha do travesseiro. Aí a Bianca chegou, o que é isso daqui, filha? Ela, eu comi memes. Né? Memes que ela falou. E quem que te deu? Ela, o papai. Ela entregou assim, sem ter essa pretensão, né? Pretensão, sem ter essa percepção. Aí eu falei, você entregou o papai? Ela fez... Então essa é a relação que a gente tem buscado ter na criação dos nossos filhos e que tem dado um resultado, né? Eles sabem quando a gente diz algo, não adianta eles correrem para um ou para o outro, né? Essa daí foi um fato isolado que aconteceu com o tablet, já foi corrigido. A gente busca estar sempre alinhado na mesma visão para poder ter uma comunicação clara, ter uma comunicação de confiança, né? Que os filhos saibam que eles podem confiar no pai, que eles podem confiar na mãe, que o pai pediu, se o pai falou algo, é a mesma coisa, a mamãe vai estar na mesma linguagem, se a mamãe falou algo, o papai também vai seguir. Então eles não criam essa situação, porque você vê uma situação simples de um tablet gerou um conflito entre eu e a Bianca, e é isso que ele fala aqui.
que os filhos, da mesma maneira que são bênção, né? Ele diz ali, eles também podem representar uma das maiores ameaças, né? A gente entende, assim, eu vejo também aqui, que uma coisa que a gente pode abordar, muitas mães superprotetoras, né? Eu não fui, não sou, acho que às vezes sou até tranquila demais a esse ponto, não sou superprotetora, né? Amo, mas eu sou pela uma visão que eles têm que realmente ser independentes, né? Por mais o caso do Noah indo para a escola, por mais que eu chorei, né? Mas eu sabia que era um passo, era uma fase que ele tinha que passar e que ele estava pronto. Eu adquiri uma confiança também na minha maternidade que eu passei essa confiança para ele. Filho, você vai para a escola, vai dar tudo certo e bora lá para frente. Mesmo que aqui dentro a gente tava né, com aquele receio. Então, quanto a você ter uma maternidade ou paternidade super protetora e às vezes não deixa o seu cônjuge lhe ajudar com alguma coisa, né? Tem pessoas que a gente vê com relação aos filhos, famílias, que só o pai decide. Né? Então, às vezes a mãe não tem voz também. Ah, tá bom, assuntos importantes, vai ver com teu pai. E também tem ao contrário. E aqui em casa ele já sabe, se eu falar sim, sim, não, não, o moço fala sim, sim, não, não, a gente vai repetir. Se é alguma coisa que eu tenho que realmente conversar com ele, eu sempre falo, filho, a mãe vai conversar com o pai, conforme o que a gente decidir, eu te falo. Isso a gente vai falando. Então, a superproteção tem que tomar muito cuidado, gente, quanto a isso. Muito cuidado para não atrapalhar o seu casamento, porque você vai olhar mais os seus filhos do que o seu casamento. E qual é a prioridade para você? Geralmente, quando a gente tem filhos, o casamento não fica como prioridade. Né? Não é urgente, mas não tanto. Pode ficar para depois. Mas se você ficar deixando ele sempre para depois, né, não dar o devido valor para ele, principalmente com relação à educação dos seus filhos, a sua conversa, como a gente já falou até no outro episódio, né, hoje que as crianças estão maiores, a gente tem conversado muito mais sobre a educação deles do que quando eles eram bebezinhos. Então, a cada dia a fase vai aumentando no videogame. Porque a gente tem o fato da criação deles, né? Eles estarem maiores, estarem compreendendo mais as coisas, a percepção deles estarem maior. E também a questão cultural, que os pais, nós somos do Brasil, os filhos nasceram nos Estados Unidos, estão sendo criados aqui, nessa cultura americana. Então, há uma aqui nos Estados Unidos, existe, eu percebo assim, nos filhos que nascem aqui de pais brasileiros, é que há uma certa confusão neles. Eles não sabem o que são às vezes, né? Até que eles tenham maturidade suficiente para perceber quem eles são, a identidade. Mas a princípio eles ficam perdidos, porque os pais são brasileiros, falam português em casa, mas o relacionamento deles fora é tudo em inglês, é cultura americana. Então, e aí eles têm que ficar migrando de uma para outra. Um exemplo, a gente não celebra o Halloween, né? Mas aqui nos Estados Unidos é incrível como é normal. As cultural, crianças, né? cultural, deles, é dos americanos essa cultura. Até quando eu conversei uma vez com um chefe meu e disse que nós não celebrávamos o Halloween, ele ficou assim, até assustado. Ele disse, mas por que não? É algo tão lúdico das crianças, né? E eu percebo no Noah, a Zoe nem tanto, porque a Zoe não está indo para a escola ainda, mas eu percebo no Noah um certo interesse, né? Ele sabe que a gente explica, a gente deixa claro para ele a questão do Halloween, mas ele tem, às vezes, assim, uma certa curiosidade em querer saber, em querer ver, tanto que as crianças bateram aqui na porta de casa para pegar doces, a gente explicou para elas que a gente não celebrava o Halloween, e o Noah ficou olhando, assim, as crianças tudo fantasiadas, né? Então, a linguagem nossa tem sido alinhada nesse sentido, né? De explicar para ele, de falar para ele a questão do Halloween. Explica. Então, a comunicação entre eu e a Bianca com relação ao Halloween, a gente explica para eles, a gente desce para eles a comunicação de uma forma que eles compreendam, que não adianta eles falarem com o papai ou com a mamãe, né?
para brincar o Halloween, porque eles sabem que são princípios da família. Daí o Noah me abordou assim, né? Mamãe, por que a minha professora e todos os meus amigos da escola comemoram o Halloween e só eu que não? Tipo, no sentido que ele estava sendo excluído. Se sentindo excluído, né? Sendo ou se sentindo. E daí ele, no dia que teve até a reunião com a professora, né? A gente esteve lá, foi muito bem, é só elogios, né? Ela disse que o Noah é muito servil, ele... que mais ajuda, amor? Né? Ajuda. Ela disse que ele sempre termina antes as atividades dele e ele procura sempre ajudar, né? Ajudar os amiguinhos, tá auxiliando quem necessite de alguma ajuda. E ela até falou que ele é o assistente número 1. Então... é o meu favorito, né? Então a gente ficou muito feliz, né? Até se emociona com relação a isso, né? Saber que você o seu fruto, né? A comunicação tá fluindo, né? Tá fluindo. Passando, tá chegando. Então daí quando a gente entrou no carro, ele se perguntou, mamãe, por que você não falou para minha professora? Eu disse, do Halloween, né? Que eu não comemoro o Halloween. Porque eles estavam fazendo durante a semana algumas brincadeiras. E o Noah passou para mim que eles estavam fazendo essa brincadeira. Eu tentei não ficar assim, meu Deus, meu filho, não faça isso, né? Não dar um espanto nele para que ele... Mas tentei dar assim, uma abertura. Na linguagem dele, né? Trazer uma compreensão dos princípios que regem a nossa família. Isso, mas abrir para ele que ele pode me contar de tudo. Não é porque ele fez uma coisa, talvez, né? Ele brincou lá na escola com alguma coisa que a professora falou com relação ao Halloween, que ele vai se esconder de mim. Então, a gente está toda hora sendo bombardeado por situações que você vai ter que... Não sabe o que agir se eu falar aqui, mas naquele momento você tem que agir. E como que você faz isso? Pedindo direção de Deus? Né? Quando ele falou no carro, né, que ele tinha... A professora propôs lá uma brincadeira e as bruxas voavam e... Tinha um caldeirão. Eles tinham que dançar ao redor. Eu digo, filho, e você quis? Ele, daí o Senhor me dá sabedoria, né? Pensando aqui comigo, esperando a resposta dele. Mamãe, é legal, né? Era uma brincadeira. Mas eu pedi uma folha para minha professora e fui desenhar, né? Isso, eu fui desenhar, mas eu vi que ao mesmo tempo ele não compreendeu muito bem por que ele não podia estar naquela brincadeira que aos olhos de uma criança é legal, né? Mas ao mesmo tempo a gente ficou feliz porque com toda a explicação que a gente tinha dado para ele viu que aquilo não era certo ele fazer por mais que fosse legal. Então esse final de semana a gente teve um evento do Ministério Infantil lá na igreja, e o pastor estava realmente, né, falando sobre o porquê nós, cristãos, não comemoramos o Halloween. Então, ele estava lá, ele ouviu tudo. Quando acabou tudo, eu falei, ei, filho, gostou? Gostei e tal. Disse, filho, você viu que todas essas pessoas que estão aqui na igreja também não comemoram o Halloween? Para ele se sentir incluído nessa comunidade. Né? Nós temos uma família... o senso de pertencimento, né? Que nos acolhe aqui. Então, por mais que você se sinta de alguma forma excluído lá na sua escola, você tem uma família, pessoas que você pode contar. Todas aquelas crianças que estavam aqui hoje, seus amigos que vocês brincaram, também não comemoram o Halloween. Ele, mamãe, pois é, né? Então, todos nós temos os nossos princípios, todos nós cremos em Deus, todos nós temos os nossos mesmos valores. E essas pessoas que é importante você se comunicar, você perguntar. Talvez, né, ele falou que tem uma amiguinha que vai na igreja lá na escola dele. Mas talvez não sejam pais intencionais, né, nesse sentido. E a amiguinha estava brincando, né? Brincando o Halloween, celebrando. Então, ele realmente estava se sentindo excluído. Mas são os princípios que a gente vai passando. E com relação a isso, a gente sempre vai conversando, né? O dia até que ele estava expondo essa situação e nós no carro, o moço dirigindo, eu aqui do lado, nós só ficava se olhando. Tipo, e agora o que vamos fazer? E Deus realmente vai, né, pedir para Deus sabedoria, discernimento, para guiar aí a nossa maternidade, nossa paternidade, guiar eles no caminho mesmo do Senhor. Porque é só assim, gente. A gente não sabe tudo. Filho não vem com cartilha, filho não vem com manual. Casamento não vem com cartilha, com manual. Pessoas diferentes, criações diferentes. Filho não é tudo igual também. O mesmo jeito que tu cria um, o outro é totalmente diferente. E só Deus.
Deus fez tudo perfeito. E se Deus nos deu esses filhos para a gente criar e educá-los para Ele, porque os nossos filhos são do Senhor, Ele que nos deu de presente. Pequenas imagens de Deus. É porque nós vamos dar conta. Sim. Nós vamos dar conta. Deus não nos daria se eles não soubessem da responsabilidade que nós estaríamos exercendo ali. Da responsabilidade que nós temos como os pais. Um dia, Ele vai nos pedir, né? Os nossos filhos. Daquilo que Ele nos entregou. Tanto que a Bíblia refere-se a filhos como herança de Deus. Filhos são herança de Deus. São a imagem dele. Nós estamos criando a imagem e semelhança de Deus. Nós estamos criando, como falamos no primeiro episódio, discípulos de Jesus. Nós estamos criando pessoas que serão adoradores, né, de Deus. Profetas, né, dessa geração. Pessoas que irão mudar, influenciar uma geração. Então, uma coisa que a Bianca sempre fala é paternidade e maternidade intencional. Seja intencional. Saiba aquilo que você está passando para os seus filhos. E, acima de tudo, o tema do episódio hoje, uma frente unida. Seja unido no casal. O casal seja unido. Nós sabemos que, às vezes, pessoas que estão nos assistindo hoje, né, sofram de alguma maneira com o esposo ou a esposa que não são evangélicos, né? Então não possuem os mesmos princípios de fé, valores, às vezes casais que se separaram, hoje constituíram uma nova família, mas tem aqueles filhos em comum que ficam na casa do pai, ficam na casa da mãe. Então, realmente, tente, gente, da melhor forma, né? Não fale mal do seu cônjuge, né? Ex, né? Do seu ex, não exponha isso para os seus filhos, né? Realmente crie essa criança com os princípios e valores cristãos, com bondade, com amor, com carinho, né? Não fale mal, não use de contenda, persevere, né, na sua criação, mesmo que você esteja sozinho nessa. Persevere na sua criação. Ore. Peça a direção de Deus. Vá para o seu quarto, ajoelhe, peça a direção de Deus e Ele vai fazer por você. E faça a sua parte de forma intencional, que o Senhor, como a gente falou, lhe deu essa herança para cuidar. E Ele sabe que você vai dar conta. E amanhã ou depois você vai ver aí quantos frutos, quantos testemunhos a gente tem, né, de pessoas que foram né, criados por pais separados e hoje são uma bênção, são usados na mão do Senhor, né? Isso não é taxativo, né? Não é responsabilidade. Nós falamos, como a gente disse, a gente fala baseado no que a gente vive. Nós somos casados, né? Então, nossos filhos têm o pai e a mãe convivendo na mesma casa, né? São um casal, estão casados. Mas se você que está assistindo, quem sabe você se separou da sua esposa, do seu esposo, a sua responsabilidade é a mesma, sabe? É a mesma, sabe? A comunicação precisa haver com sua ex ou com seu ex, porque há um filho no meio disso tudo, né? Eu me lembro de um casal aqui, conhecidos nossos, que acabaram se separando, e ela levou, eu lembro desse episódio, porque eu até comentei contigo, ela levou a criança para a igreja na sexta-noite, porque geralmente aqui as igrejas fazem um evento de Halloween, não de Halloween, mas... Aleluia, né? O Hallelujah, Holy Wind. É um evento para trazer as crianças para dentro da igreja e explicar o porquê que a gente não celebra o Halloween. E no outro dia, quem estava com a criança era o pai. O pai levou, a gente mora perto aqui de Salem, é uma cidade onde a bruxaria, o ocultismo aqui é muito forte. Até tem um filme das bruxas de Salem no Brasil, ou eles chamam de Bruxas de Salem no Brasil. E é aqui perto essa cidade. E é bem forte a questão de bruxaria. E aí, no outro dia, o pai estava com a criança lá. Ou seja, princípios diferentes, né? E essa criança, um dia antes, estava na igreja com a mãe. E no outro dia estava com o pai em Salem, no Halloween. Eu até comentei contigo isso. E uma coisa que eu acho interessante aqui, né, quando o autor finaliza aqui esse capítulo 4, ele diz: não discutam questões de disciplina na frente deles.
Nunca critique seu cônjuge diante dos filhos, mas espere um momento mais oportuno e particular para lidar com assuntos difíceis. E esses assuntos difíceis aqui não se referem apenas à divergência entre você e a sua esposa. Uma das coisas que mata seus filhos com relação à igreja, com relação a pastor, com relação à vida com Deus, é você falar mal de igreja na presença dos seus filhos. Por falar mal de pastor na presença dos seus filhos. Por mais que você, de repente, tenha alguma divergência, tenha alguma coisa que você não concorde, você acaba falando o poder de influência que o pai e a mãe têm na cabeça de um filho, na criação, na formação do caráter é tão grande que às vezes a gente não percebe isso. Então, assuntos que são abordados sem prudência, sabe, no futuro geram uma pessoa com aversão àquilo. E aí, de repente, lá no futuro, você mudou o seu conceito, você mudou a sua percepção e você não entende o porquê o seu filho não quer mais pisar dentro de uma igreja. Ou porque o seu filho tem aversão quando falam de pastor para ele. Porque, quem sabe, você passou a sua vida inteira dentro de casa falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal do seu esposo, falando mal da sua esposa. Entendeu? E aí o tema é uma frente unida, é por isso. Porque a maneira como você conduz a comunicação afeta a criação dos seus filhos. Acho que é isso aí, né? Amém, gente, vão lá no YouTube, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem, curtam, comentem, vão no Instagram, também nas plataformas de áudio, Spotify e também no Apple Podcast, tá bom? Lembrando, o 4º capítulo, Uma Frente Unida, de 151 reflexões sobre a educação de filhos. Gerizim Books aqui nos Estados Unidos, no Instagram você consegue comprar, e no Brasil, Celeiro do Livro no Instagram, tá bom? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Um beijo grande e até a próxima.